Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta aula, a nossa primeira do segundo semestre. E na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre arquivos.bat, Então, eu estou aqui com o meu Windows virtualizado, ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre arquivos.bat, tá? O que são arquivos.bat? Eles executam linhas de comando em lote, tá? Então, se eu abrir aqui o CMD para vocês e a gente digitar, por exemplo, calc, ele vai abrir para mim a calculadora. Lembrem que eu apresentei alguns comandos para vocês, E os arquivos.bat vão fazer a execução de vários comandos de forma automática, tá? Então, nós vamos começar escrevendo. Os arquivos.bat, assim como o prompt de comando, ele só consegue executar coisas que podem ser executadas naquele menuzinho do menu executar aqui do Windows, certo? O ideal é que nós executemos os arquivos.bat com a permissão de usuário administrador, tá? Então, por isso eu vou até escrever um .bat que ative ou desative o usuário administrador, beleza? Temos aí alguns comandos que eu vou apresentar para vocês. Então, temos o CLS, que ele vai limpar a tela do prompt. Temos o @echo_off, que ele vai desligar essas mensagens da pasta que eu estou, coisas desse tipo. Pause para pausar o fluxo, certo? E aí, clicando aqui, ele pode até fechar o meu CMD, tá? Então vamos ao que interessa. Eu vou criar direto. Então eu vou primeiro, a primeira linha de comando vai ser @echo_off, ou echo, como vocês preferirem, para desligar os comandos aí, o endereço das pastas, E aí eu vou dar um clear screen, que é o comando CLS, e depois um echo ponto e de novo um echo ponto, certo? Para dar duas linhas de distância aqui, e logo em seguida eu vou exibir uma mensagem que é com o comando echo também, tá? Então vou escrever aí, digite, por exemplo, o número da opção desejada, certo? Pessoal, evitem colocar acentuação, porque o prompt de comando ele não aceita acentuação. Então, se vocês colocarem, pode dar algumas quebras aí, tá? Vamos já ir testando para não ficar um arquivo tão grande e depois a gente se perder. Então, aqui eu vou vir em arquivo, salvar como, vou salvar na área de trabalho e vou colocar aqui aula 1.bat, ok? Vamos salvar e aí ele vai aparecer para mim aqui um arquivo com essas engrenagenzinhas, certo? Se eu clicar duas vezes, ele vai executar para mim o meu arquivo. Vamos só ver se ele abriu. Deixa eu executar como... já sei porque que ele não está parando na tela. Deixa eu só colocar um comando pause aqui e salvar. E aí ele vai dar a pausa que nós precisamos para ver se ele está executando certinho. Então, olha lá. Ele deu uma quebra de duas linhas aqui, Digite o número da opção desejada e aqui pressione qualquer tecla para continuar, que é do comando pause, ok?
Vou até tirar essas duas linhas aqui, não tem pra quê, tá? Então vamos lá. Abaixo aqui eu vou dar uma quebra de linha, certo? E aí eu vou colocar assim, ó, echo, que aqui o meu teclado no Mac é diferente, por isso vocês vão ver às vezes eu digitando algumas coisas que não era para digitar, né? Então, ativar o usuário administrador, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou digitar 3 opções aí para o usuário, certo? Echo 1, Echo 2 e Echo 3, desativar o usuário administrador, certo? E um Echo 4, por exemplo, 3, né? Echo 3, por exemplo, sair, ok? Vamos salvar e testar, só para ver se está tudo aparecendo bonitinho. Certo? Então, olha lá, digite o número da opção desejada, tá? Eu vou até dar um espaço aqui depois do echo. Cadê aqui, ó, no Notepad? Porque ele tá comendo esse colchete aí do lado esquerdo. Salvar. Deixa eu fechar aqui e tentar de novo. Olha lá. Então, digite o número da opção desejada. Então, se o usuário digitar 1, ele vai ativar o usuário administrador, tá? Por enquanto, nós estamos só dando a mensagem para o usuário, né? Então, se ele digitar 2, ele vai desativar o usuário administrador e 3, ele vai sair do nosso sisteminha.bat, certo? Aqui embaixo, o que eu vou fazer, né? Eu vou setar, agora para eu encontrar a barra aqui, só um minutinho. Agora vai ser difícil. Achei. Certo. Então aqui, ó, eu vou setar uma variável nova, né? Então o que eu vou dizer, ó, pro meu sistema? Separa aí um espaço na memória, né, que esse set/p vai fazer. E para esse espaço na memória eu vou dar o nome de opção, certo? E tudo que eu digitar aqui em cima, essa opção, que é o meu espaço na memória, ele vai armazenar, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, igual digite a opção desejada, ok? E aqui eu vou fazer, né? Se if é se em inglês, tá, pessoal? Se a opção, isso daqui é só particularidades da linguagem. Essa porcentagem e essas aspas, elas são a escolha, né, que eu estou fazendo. Então, se opção, que é o meu espaço na memória, for igual, são usados dois iguais porque é uma comparação. Igual a 1, que vai ser o que o usuário vai digitar, ele vai fazer o que? Go to, né? Vá para opção 1, ok? Que eu vou denominar como OP1. Essa linha aqui eu vou repetir ela por 3 vezes, porque eu tenho 3 comandos iguais, que vai ser 1, 2, 3. Só vou mudar aqui, ó. Se o usuário digitar 2, ele vai para a opção 2 e não para a opção 1.
e se ele digitar opção 3, ele vai para opção 3 e não 2, ok? E aí eu tenho que criar essas opções, tá? Esse GoTo, o que ele significa? Ele praticamente está falando, ó, vá para uma linha que você encontre algo desse tipo, certo? Então o que ele vai fazer aqui, ó? Eu coloco 2 pontos, porque também é uma particularidade da linguagem, né, do CMD aí do Windows, e posso colocar o P1, tá? Eu vou replicar 3 vezes e a gente testa o P1, o P2 e o P3. E aí eu vou criar 3 mensagens aqui, ó. Você escolheu a opção 1, certo? Vou selecionar aqui e vou só replicar. Opção 1, opção 2 e opção 3. Só mudar aqui, salvar e testar. Então lá, digite o número da opção desejada, né? E aí ele me dá as 3 opções. E aqui ele está falando, ó, digite a opção desejada. Então vou digitar 1 e dar Enter. E aí ele colocou aqui, ó, você escolheu, que eu escrevi errado, né? Opção 1, 2 e 3. Só que não era para ele fazer isso, porque eu vou mandar ele para algum lugar, tá? Eu só tô mostrando na opção, mas quando eu for para fazer o GoTo mesmo, ele não deve apresentar as 3 opções, ok? Então, vamos lá. Vou apagar aqui também e aqui também, certo? Então, na opção 1, o que ele vai fazer aqui, ó? Eu vou digitar o comando netuser administrador /active yes, certo? Que eu vou estar ativando e vou escrever o maior nu, porque eu não quero que esse comando exiba mensagens, ok? E aqui eu vou dar um GoTo fim, que eu vou criar ainda esse fim para o nosso programa, certo? Aqui em OP2 eu vou fazer algo bem parecido, né? Que é o netuser administrador /active, só que agora em vez do yes vai ser no, e também vou colocar o maior null para ele não dar mensagens desse comando, ok? Descendo um pouquinho, vou dar espaço aqui entre o OP2 e o OP3, e o OP3 eu só vou dar um exit, ok? Que esse exit ele vai fazer sair da execução do programa, e aqui eu vou dar 2 pontos fim, ok? Aqui também vai estar faltando o GoTo fim, certo? Então, com o meu fim criado, eu vou dar um echo aqui, certo? E esse echo ponto só para dar uma quebra de linha, e um novo echo escrito operação realizada com sucesso, ok? E novamente um echo para dar uma quebra, e agora um echo pressione qualquer tecla para encerrar, certo? E aqui um pause maior null para ele não exibir as mensagens, ok? Então vou salvar e executar. Vamos lá, então digite a opção desejada. Vou digitar a opção 1 e dar o Enter. Olha, ele deu acesso negado, porque eu tenho que executar
esse BAT como administrador, senão ele não deixa eu realizar esse tipo de comando que é mudar a ativação do usuário administrador. Então vou clicar ok, e aí ele realizou a opção com sucesso. Se vocês olharem aí no Windows, que eu não me lembro como, mas ele já ativou o usuário administrador. Deixa eu ver se é aqui no gerenciar. Eu realmente não lembro, tá, pessoal? Mas se vocês procurarem aí, vocês vão ver. E aí eu pressiono qualquer tecla aqui e ele vai encerrar para mim, tá? Se eu digitar agora opção 2, aí ele faz a mesma coisa, ó. Deu acesso negado de novo porque eu não executei como administrador. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha lá, usuários, grupos, usuários, administrador, ó, tá ativado, viu? Agora eu vou desativá-lo. Vamos ver se ele vai desativar. 2, operação realizada com sucesso. Tá, vamos só verificar aqui. Gerenciar. E usuários, grupos locais. Olha lá, administrador está com a flechinha para baixo, quer dizer que ele desativou, tá? Então podemos ver que o comando funcionou perfeitamente, tá? Então só para dar uma revisada e até dar uma melhorada, que tem algumas coisinhas que eu não estou gostando nele. Então o echo off, o CLS para limpar o prompt de comando, né? Então digite o número da opção desejada, certo? E aí ele vem 1, 2 e 3 e novamente essa mensagem, né, de digitar a opção desejada. Vamos tirar ela, acho que vai ficar mais bacana. Deixa eu dar um arquivo, salvar e vamos testar aqui. Acho que vai ficar visualmente mais bonito. Então executar como administrador. Então lá, digite o número da opção desejada. Olha lá, a sintaxe do comando está incorreta. Então vamos fazer o seguinte, ao invés dele dar essa mensagem e depois repetir, vamos fazer o seguinte, a gente pega essa mensagem, põe aqui igual, digite o número da opção desejada e tira esses dois ecos aqui, beleza? Vamos salvar aqui e agora testar. Olha lá, ficou melhorzinho, ó. Ativar o usuário do administrador, desativar o usuário administrador, digite a opção desejada, certo? Aqui eu posso digitar 1 e aí ele vai realizar a opção para mim. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então aqui eu criei a minha variável opção, né? E aqui ele faz as escolhas. Então o que que ele faz aqui, ó? Se a opção for igual a 1, vá à linha que vai ter um carinha chamado op1, certo? Que é essa linha aqui. E aí ele vai executar tudo que está nesse bloco aqui, ó. Nesse bloco aqui, certo? Então, NetUser, administrador, ativar sim, né? E aqui o maior nu só para tirar as mensagens. Quer ver? Eu posso até deixar para vocês verem como iria ser. Que ele deve exibir algumas mensagenzinhas mostrando como ele fez para ativar. Então lá, colocar comando concluído com êxito, né? Esse daqui não foi a gente que programou, né? E eu coloquei a operação realizada com sucesso, né? Poderia até deixar esse comando concluído com êxito, tá? Isso fica ao nosso critério. Vou até apagar esse daqui, ó, e deixar a própria mensagem do Windows mesmo e apagar esse daqui, ó. Esse echo, certo? E
pressione qualquer tecla para encerrar e apagar esse último pause aqui. Então vamos executar, que agora eu acho que ficou bacaninha, né? Então a mesma coisa os outros dois ifs, né? Então, se a opção for igual a 2, vá para o P2. Se a opção for igual a 3, vá para o P3, que é o nosso comando de saída, beleza? Então aqui eu acho que eu não testei ainda, né, o de saída. E aqui nas opções, né, tanto na 1 quanto na 2, quando ele executa a ativação ou a desativação do usuário administrador, ele vai para o fim, né, que é essa variável aqui. Depois ele imprime uma linha em branco e depois uma linha, né, escrito pressione qualquer tecla para encerrar, e o pause maior null para não exibir mais nada, certo? Então só salvar aqui e fazer os últimos dois testes, um com o 2 e outro com o 3 para sair, certo? Então 2, olha lá, comando concluído com êxito, pressione qualquer tecla para encerrar e aí ele fecha. Se eu executar e digitar a opção 3, ele apenas sai do meu prompt de comando, certo? Então isso é o que eu tinha preparado para nós, para a aula de hoje. Sei que são alguns comandos e que vocês ainda não têm uma noção de programação. É normal, não fiquem com medo, tá? Desses comandos. Pouco a pouco nós vamos ir aprendendo aí, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me avisar, ok? Espero que vocês tenham gostado e até logo.